Em novo ataque ao Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro diz que contratará a empresa para fazer auditoria na eleição. Em uma transmissão nas redes sociais, Bolsonaro declarou que as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral do Brasil. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Marco Aurélio de Carvalho, advogado, coordenador do Grupo Prerrogativas e um dos fundadores da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite, doutor Marcos. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, o prazer é todo meu. Aliás, um prazer, uma alegria estar aqui ao lado de vocês para mais uma reflexão, né? Maravilha. A gente quer começar falando para que os nossos telespectadores aqui do Revista Brasil TVT e também que nos acompanham pela Rádio Brasil Atual consigam entender esta queda de braço envolvendo o governo federal, Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a esse embate, né? Esse jogo de forças. Queria te ouvir a respeito disso para a gente entender até que ponto o governo pode afrontar a Suprema Corte, não aceitar a questão das medidas do Tribunal Superior Eleitoral, descaracterizar o processo. Queria te ouvir sobre essa questão, Marco, por favor. Olha, com absoluta franqueza, eu acho que isso é mais do mesmo, né? É a velha estratégia do bolsonarismo de alguma forma, tirar o foco do que é fundamental. O país hoje chora a morte de 700 mil brasileiros que foram vítimas das ações e omissões criminosas desse governo genocida que nos envergonha diante do Brasil e do mundo. O país hoje chora com sofrimento, enfim, de mais de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome, enfim, nos dias de hoje. Sofre com a presença de 100 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, inclusive em patamares que nos preocupam do ponto de vista da segurança alimentar, sofre com quase 19 milhões de desempregos, e o Bolsonaro adota sempre essa prática diversionista. Ele cria uma crise no dia de hoje para tentar, de alguma forma, tirar o foco do que é fundamental para fazer com que a gente esqueça da crise que ele criou no dia anterior, né? É uma prática, enfim, diversionista. Não acho que há no país qualquer clima de ameaça real às eleições. Nós temos que permanecer, evidentemente, em estado de vigilância e de alerta, mas as instituições vão reagir. Nós, democratas, temos que defender com rigor a rigidez das instituições, a independência e a harmonia dos poderes, né? O Supremo tem dado respostas bastante satisfatórias, aqui nós temos que reconhecer e aplaudir, né? Tem o direito de errar por último, e às vezes erra, e erra muito, e erra feio, mas ultimamente tem acertado e tem, de alguma forma, criado mecanismos de contenção desses arroubos, né? Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral, né? O Bolsonaro está tentando, de fato, ameaçar alguns ministros em especial, porque está tentando, com isso, proteger a sua família e a milícia com a qual ele está governando e envergonhando o país, né? Marco, eu queria que você comentasse o papel das Forças Armadas, então, nesse momento, e como pode ser essa postura, essa posição das Forças Armadas nesse processo eleitoral até outubro. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Essa é a pergunta. Olha, eu tenho conversado com muita gente que tem contato com figuras do alto comando das Forças Armadas. Vamos deixar claro, o Bolsonaro tem uma afinidade com muitos militares, inclusive talvez nós não tenhamos na história, na nossa jovem democracia, um outro governo que contou com a participação tão efetiva dos militares como esse governo que, enfim, aí está, né? São mais de 6 mil militares que estão ocupando postos estratégicos, estão ocupando funções públicas, cargos de livre provimento, engordando, enfim, os seus contra-cheques nesse governo. Nós não temos nenhum paralelo na história recente da nossa jovem democracia, em nenhum dos governos, seja da era Lula, da era Dilma, da era Fernando Henrique Cardoso, ou até, eventualmente, de outros presidentes que por aqui estiveram, né? O Bolsonaro realmente intensificou o relacionamento com as Forças Armadas de um modo geral. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. Eu tenho certeza que aqueles que têm a compreensão plena de qual é o papel que a Constituição lhes reserva estão envergonhados. O Bolsonaro, ele milicializou esse governo e envergonha não só, evidentemente, a nós brasileiros que não votamos nele, mas também, eventualmente, a alguns aliados, né? Que podem estar, nesse momento, fazendo algum tipo de reflexão crítica sobre as suas posições. Então, nós temos que separar. O papel das Forças Armadas é muito claro e está na Constituição Federal.
Nós temos um desafio enorme num território de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados para cuidar das nossas fronteiras, para evitar, enfim, que o tráfico de drogas, que o tráfico de armas seja uma realidade ainda mais doída, né, no nosso país. Nós temos os desafios, enfim, que a defesa da soberania brasileira impõe, e seguramente esse é o papel reservado para as Forças Armadas. O restante, com toda a franqueza, é bravata, né? Nós não temos que ter medo de general, de soldadinho de chumbo. O país, na verdade, tem 220 milhões de habitantes, é uma das maiores democracias do mundo e vai resistir. E vai resistir com muito vigor e com muita tranquilidade, né? Então, eu quero só deixar muito claro que o Bolsonaro não tem o apoio que ele está vendendo, né? E, infelizmente, muita gente que está ao lado dele, que compõe as chamadas Forças Armadas, está alinhado com esse tipo de pensamento. Mas eu quero crer que, inclusive, não chega nem a ser maioria dentro das Forças Armadas, que vão voltar a ser respeitadas, como sempre foram nos governos democráticos que por aqui estiveram, como em especial o governo do presidente Lula e também da presidenta Dilma. Nós vamos tratar, não tenho a menor dúvida, com muito respeito às instituições de um modo geral, e não vai ser diferente com as Forças Armadas, né? Vão receber o devido respeito, mas vão ficar dentro dos limites que a Constituição estabelece para o exercício das suas funções. Marcos, você trouxe um detalhe muito importante, que é essa construção de criar narrativas para esconder um fato determinante, por exemplo, que é um país com milhões passando fome, um país com milhões de desempregados, um país com milhares de brasileiros e famílias brasileiras endividadas, que com a carestia aí, né, pesquisas mostrando aí o quanto as famílias estão endividadas. Essa construção de narrativas de Bolsonaro, quando você traz especificamente isso, é para esconder de fato aquilo que o país se tornou, esse abismo, falta de política, de perspectiva da população, de emprego, de trabalho, para gerar essa confusão especificamente, mas no que diz respeito às instituições, você acha que está tudo no caminho certo? O Supremo está aí, quer dizer, as instituições democráticas que zelam pela democracia do país, pelo Estado Democrático de Direito, estão no caminho certo para proteger tudo isso? Olha, nós passamos no país por um processo perverso de ativismo judicial materializado em duas faces de uma mesma moeda, né? Ativismo judicial, de um lado, carrega a judicialização da política e de outro, a politização do judiciário. As nossas instituições foram instrumentalizadas a serviço de interesses políticos e notadamente eleitorais. E estão sendo recorrentemente desprestigiadas. Mas o Supremo Tribunal Federal, que tem um importante papel de zelar pela Constituição, tem sabido, pelo menos, é o que a história tem demonstrado, reacreditar o nosso sistema de justiça e reavaliar essas condutas que a gente tem desde sempre, no Grupo Prerrogativas, denunciado. Então, o Supremo tem acertado. Mas, é claro, nós temos que permanecer, como eu disse no início dessa agradável entrevista, em estado permanente de vigilância e de alerta. Eu não acho que sejam, digamos, ameaças maiores do que são efetivamente, mas nem tampouco são desprezíveis. Nós temos que prestar muita atenção e permanecer de olhos abertos. Mas o Supremo está reagindo. O Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022 vai ter a oportunidade histórica de dar a resposta que não deu em 2018. Nós perdemos as eleições de 2018 porque, é claro, um juiz criminoso tirou das eleições aquele que era o franco favorito para vencê-las, o ex-presidente Lula. Nós perdemos as eleições de 2018, é claro, porque, na verdade, o Bolsonaro teve mais votos que nós. Mas nós perdemos as eleições de 2018, muito em especial, por conta da chamada indústria da fake news, que se organizou para propagar no país um número enorme de mentiras contra a candidatura que substituiu o ex-presidente Lula, a candidatura do nosso futuro governador do Estado de São Paulo, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, que é o queridíssimo ex-ministro Fernando Haddad. Então, nós agora, em 2022, vamos ter a oportunidade histórica de dar um tratamento adequado para a fake news. Fake news, na verdade, é um processo evidente que se espalhou pelo mundo, mas que teve um peso muito grande, em especial no nosso país. Nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Eu quero crer, com franqueza, que o Tribunal Superior Eleitoral vai dar a resposta necessária. Assim como o Supremo deu, quando reconheceu a parcialidade escandalosa, criminosa e constrangedora desse juiz bandido, o juiz Sérgio Moro, que agora, enfim, é pré-candidato a alguma coisa, né? Já foi tanta coisa, já deixou de ser também, né? Espero que a história lhe reserve o papel que ele merece, enfim, ter, que já teve, né? Essa é que é a grande verdade, enfim. Mas eu acredito que as instituições estão reagindo bem, Agora, há um aparelhamento. Nós precisamos denunciar isso aqui. Nós nunca tivemos, a gente fala em milicialização do governo, mas nós nunca tivemos algumas instituições em especial, Procuradoria-Geral da República, enfim, né, nosso
enfim, querido Ministério Público, a própria Polícia Federal, nós nunca tivemos algumas instituições tão instrumentalizadas como, de fato, estão no governo Bolsonaro. Ainda precisamos dar uma resposta para isso. Você está falando do poder judiciário e da politização desse poder, mas a gente tem também, Marco, ali no dia a dia, no chão, no nosso chão do dia a dia, onde a gente pisa, os grupos bolsonaristas, a própria milícia, que é muito ligada a esse movimento bolsonarista, que está atuando até com certa violência, vamos dizer assim, para tentar dar o seu golpe, dar a sua ação nessa eleição que vai acontecer em outubro. Como que você acha que a população também pode buscar recursos para evitar isso ou para se defender dessas ações? O caminho está na informação, né? Por isso que nós precisamos chamar para a responsabilidade todos os veículos de comunicação, todos os órgãos de imprensa, de modo geral, para que, de alguma forma, atuem de forma decisiva, tentando evitar que aconteça no país em 2022 o que aconteceu em 2018. Né? Então, um trabalho sério como o que vocês realizam aqui na TVT é um exemplo, né? É sempre um espaço muito interessante para a gente se informar. Então, acho que o caminho, né, para a gente sair, digamos, desse buraco é a informação de qualidade. Né? Agora, parte da imprensa tem responsabilidade direta pelo que está acontecendo no país. Parte da imprensa, desde o primeiro momento, simplesmente encampou a narrativa lavajatista que vitimou o ex-presidente Lula e, de certa forma, a todos nós, aliás, de certa forma não, de todas as formas, a todos nós que fomos tolhidos do nosso direito de escolher, enfim, aquele que nos parecia e continua parecendo o melhor candidato para presidir o nosso país frente aos números variados de desafios, né, que nós temos, enfim, pela frente. Né? Então, não há a menor dúvida que a imprensa precisa também fazer uma meia-culpa. Como é que ela vai atuar agora? Nesse momento, para informar a população, né? Como é que ela vai atuar para impedir que as mentiras se propaguem na velocidade que se propagaram em 2018, que tragam prejuízos irreparáveis para a nossa democracia, né? Então, nós temos que nos dar as mãos, acho que criar uma espécie de observatório da democracia, com juristas, advogados, amplos setores da sociedade civil e com uma participação ativa da imprensa, né? Parcela da população que apoia o Bolsonaro ainda pode ser, entre aspas, recuperada. Né? Não tem só fascista apoiando o Bolsonaro. Nós precisamos dialogar com essa turma, com esse povo. Né? Nós não podemos, pelo campo progressista, pela esquerda, perder a capacidade de afeto, de diálogo e de tolerância para dialogar com essas pessoas. Nós vamos ampliar, nós não vamos governar o país sozinhos. E também não vamos ganhar a eleição sozinhos. Então tem muita gente do lado de lá que a gente vai conseguir puxar para o lado de cá. Né? É uma pescaria e nós vamos ter que fazer esse trabalho, todos nós, todos os dias, até o fim das eleições. Né? A sociedade está em disputa e fico feliz de ver pelas últimas pesquisas que o ex-presidente Lula ostenta significativos quase 45% de preferência popular, né? Uma expressão realmente do tamanho dessa liderança. Né? Agora, isso não é o suficiente, talvez seja o suficiente para ganhar as eleições, para governar o país, não. O presidente Lula é a única liderança capaz de reconstruir e de reconciliar o país. E para que a gente tenha condições de reconstruir e reconciliar o país, a gente precisa disputar a sociedade, precisamos deixar de lado as diferenças e precisamos focar nas nossas convergências. Então, o trabalho é muito grande. Nós precisamos conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas. E eu acho que esse é o papel de todos nós, de cada um e de todos nós. Marcos, quem é leigo no assunto, por exemplo, e vê a grande mídia aí tradicional do país, parece que amanhã Bolsonaro já deu um golpe de Estado no Brasil. A minha pergunta é, você é advogado, você é coordenador do Grupo Prerrogativas, você é um dos fundadores da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Como é que é essa discussão, como é que é essa análise no meio jurídico, especificamente do Brasil, quanto a esses ataques constantes de Bolsonaro às instituições? Porque, eu repito, né? Quem lê a grande mídia, quem acompanha a notícia na grande mídia, acha que amanhã Bolsonaro deu um golpe, ponto. Mas a gente entende que quem conhece a história, o mundo jurídico especificamente, sabe que a situação não é bem assim, né? Dessa coisa de terror, de narrativas, de medo especificamente. Eu queria que você trouxesse para a gente essa análise que é feita diariamente ou no meio jurídico das pessoas que estão em volta aí das instituições, o que pensam o pessoal da ABJD especificamente, do Grupo Prerrogativas e do meio jurídico especificamente. Eu acho que tem uma preocupação generalizada, né? Todos nós temos um certo incômodo, aliás, um incômodo bastante profundo, quando a gente abre os jornais
e ler as declarações proferidas por esse genocida que está à frente do país, sentado na cadeira de presidente da República, né? Há um incômodo, há um desconforto, mas, reitero, não acho que haja no país condições para um novo golpe. Nós não vamos reviver os dias difíceis dos chamados anos de chumbo. Nós vamos resistir. Hoje a sociedade está organizada para resistir. Nós temos um líder político reabilitado para disputar e vencer as próximas eleições, que recuperou seus direitos políticos e recuperou, na verdade, a sua dignidade, que lhe fora tirada de forma criminosa por um juiz que atuou de forma parcial, como a gente já teve a oportunidade de denunciar aqui. Então, nós temos o melhor legado, nós temos o melhor projeto político, a maior liderança política de todos os tempos, temos muitos motivos para nos orgulhar e temos a obrigação e o dever de permanecer, como eu disse, em estado permanente de vigilância e de alerta. A preocupação da comunidade jurídica, de um modo geral, ela é reflexo da preocupação que a população tem tido em relação ao Bolsonaro. Mas eu não acho que existem condições para que ele, enfim, profira um novo golpe, né, ou coisa do gênero. Vamos lembrar que o Bolsonaro, como você disse, ele atua muito na base do medo, né? Então, ele vai tudo na tentativa e erro. Então, ele fala os maiores absurdos, se ninguém reagir, ele dá um passo para frente. Quando a reação é firme, quando a reação é contundente, ele dá 2 passos para trás. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro, essa é a estratégia do bolsonarismo. É a lógica do tentativa e erro, né? Então, se não reclamarem, eu dou 2 passos para frente. Se houver resistência, eu dou 1 ou 2, quem sabe, para trás, né? Então, nós vamos ter que fazer ele recuar, e recuar bastante. Eu acho que é esse o papel, claro, dos juristas, de um modo geral, mas da sociedade, né? Também, né, de cada uma das profissões, de cada um dos cidadãos e das cidadãs que aqui estão, né? Mas eu vejo com preocupação, mas eu não acho que ele tem esse poder todo, não. Ele me dá tristeza, mais tristeza do que medo. Com toda a franqueza, é um soldadinho de chumbo, né? Então, é um sujeito que profere um número enorme de bravatas, mas, honestamente, não o vejo até com inteligência para dar um passo além, né? E, Marcos, na verdade, até como você bem falou, eu fiz a minha pergunta especificamente do meio jurídico, né? O que é que o meio jurídico fala de tudo isso? Mas a sociedade civil já está atenta a tudo isso, né? Trabalhadores, organizações de classe, professores, engenheiros, estudantes, atento a tudo isso para que, de fato, isso não ocorra e não caia nesse jogo, né, da bravata e entender que vamos por tudo ou nada, porque, na verdade, o que está em jogo aí, toda vez que sai pesquisa eleitoral, que a economia fica mais ainda degradada, que você ouve milhões de pessoas, sabe, que estão na fila do desemprego, pessoas correndo atrás de um caminhão para pegar osso para se alimentar porque não tem comida. E aí, mediante educação, saúde, Amazônia, desmatamentos, aí vem essas narrativas de golpe o tempo todo, para criar exatamente, na verdade, mais medo do que efetivamente praticidade naquilo que pode acontecer. Ou estou falando algo fora da realidade, Marcos? Pelo contrário, você sintetizou bem o meu pensamento, é que a gente, como advogado, às vezes fala demais. Você foi preciso, foi cirúrgico, como um excelente jornalista que é. Esse é o nosso sentimento também. Nós não estamos menosprezando o risco de um golpe, para ficar claro. Nós não estamos menosprezando. Mas a gente também não pode superdimensionar, porque o medo, com toda a honestidade, ele congela, ele provoca inércia. Nós não temos o direito de permanecer inertes, ao contrário, nós temos que dialogar com a sociedade que está em disputa. A melhor forma de vencer o Bolsonaro é a forma na qual nós sempre depositamos a nossa crença, é o voto. Então, nós vamos derrotar o Bolsonaro no voto. Agora, o que está acontecendo no Brasil com essas ameaças não é muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Vamos lembrar que a versão americana do Bolsonaro, o Trump, falou uma coisa muito parecida com o que o Bolsonaro tem falado. Muita gente achou que, enfim, um dia depois da eleição dos Estados Unidos, nós fôssemos assistir uma guerra civil. O que aconteceu? O Trump teve que sair na madrugada anterior, guardou a mala dele, né? Fechou a mala dele e foi para casa. As instituições funcionam. Entendeu? Ele tem o direito de chorar, de espernear, mas o sol vai nascer amanhã. Nasceu nos Estados Unidos, vai nascer no Brasil. Entendeu? Se o Bolsonaro perder as eleições e perderá as eleições, ele sairá da presidência da República. E nós não vamos precisar tirar. Nós podemos ficar bem tranquilos. Agora, se precisar tirar, é claro que nós vamos ter que nos reunir e vamos buscar mecanismos para fazer isso sempre de uma forma muito gentil e firme, né? Ao mesmo tempo, né? Com certeza. Marco Aurélio de Carvalho, advogado, coordenador do Prerrogativas e fundador da BJD. Muito obrigada, Marco Aurélio, por mais essa participação.
E eu que agradeço, é um prazer, uma alegria estar aqui ao lado de vocês. Mais uma vez, quero parabenizar o belíssimo trabalho que vocês têm feito na TVT. Eu tenho o privilégio de assistir sempre um jornalismo dinâmico, muito interessante, instigativo. Realmente, vocês estão de parabéns. Um orgulho para a classe trabalhadora e para a população, de modo geral, ter uma TV com essa qualidade. Abraço, Marcos. Até a próxima. Obrigada.